Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro do ano do Senhor de 2024. E o Evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Eu já tenho dito outras ocasiões, mas é sempre bom repeti-lo para que nós fixemos. Toda a primeira parte do Evangelho de Lucas, isto é, do capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 9, versículo 50, toda essa primeira parte é perpassada pela pergunta sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Nessa primeira parte do Evangelho lucano, a contar do discurso inaugural e programático na sinagoga de Nazaré, no capítulo 4, versículos 16 a 30, a afirmação da identidade de Jesus é que ele é um verdadeiro profeta, um homem poderoso em gestos e palavras. Essa determinação ou essa afirmação de que Jesus é um profeta, um grande profeta entre outros profetas, é a afirmação predominante nessa primeira parte do Evangelho. Herodes, tido como malfeitor pelo próprio evangelista, também se perguntava, em meio à multiplicidade de opiniões sobre Jesus, quem ele era, quem era Jesus. Quem é esse homem, diz Herodes, sobre quem ouço falar essas coisas? E o texto ainda continua, Herodes procurava ver Jesus. Herodes nunca tinha se encontrado com Jesus. Esse fato, ou esse encontro, só se dará durante a paixão. Nesse momento dramático da existência de Jesus, isto é, o da sua paixão, Herodes e o seu séquito tentarão, sem sucesso, ridicularizar Jesus, tratando-o com desprezo, escárnio e vestindo-o com uma veste brilhante ou escarlate. É o que nós podemos ver em Lucas capítulo 23, versículos de 7 a 11. Diante de Herodes, um homem mau, Jesus permaneceu calado. Talvez aqui há uma boa lição para nós. Diante de certas provocações, sobretudo aquelas maldosas, o silêncio é o antídoto contra a maldade. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam. Diante de provocações motivadas pelo mal, o silêncio é o antídoto contra a maldade. A fama de Jesus, pelo que dizia e fazia em favor das pessoas, se espalhava cada vez mais por todas as regiões e a opinião a respeito dele eram as mais variadas. As três opiniões mencionadas em nosso texto sobre Jesus o associa a algum profeta
redivivo, João Batista, Elias ou um dos antigos profetas, identificando Jesus com um ou outro. Isso significa que Jesus é reconhecido como profeta. Os 3 atos de poder principais realizados por Jesus no Evangelho de Lucas, a cura do leproso, a ressurreição dos mortos e a multiplicação dos pães, evocavam os fatos da vida de Elias e Eliseu, os profetas ditos anteriores, e confirmam a identidade profética de Jesus. A visão de Herodes sobre Jesus é, contudo, exterior, pois ele simplesmente ouvia falar de tudo o que Jesus fazia, e suas considerações sobre Jesus estavam presos ao passado. O seu interesse em ver Jesus não passava de pura curiosidade. Mais adiante, como eu já mencionei, no relato da paixão, o evangelista observa que Herodes ficou muito contente de ver Jesus, pois ele esperava ver algum milagre realizado por ele, coisa que ele não verá, pois Jesus permanece em silêncio, como eu já disse. Diante de um homem presunçoso e maldoso, Jesus não pronunciou sequer uma palavra. Retenhamos essa lição para a nossa vida, onde não há sinceridade nem amor pela verdade. Somente o silêncio é a atitude adequada. A incredulidade fecha o coração do ser humano ao mistério de Deus. Para Herodes, esse homem presunçoso e maldoso, a identidade de Jesus permanecerá um enigma, pois para conhecê-la é preciso fé. É preciso se aproximar de verdade do Senhor. E tal conhecimento do Senhor só é possível por revelação de Deus. Daí a importância da fé, que abre o coração do ser humano para receber por revelação e conhecer através desta mediação o coração e o rosto misericordioso de Deus. Sem fé não se tem acesso ao mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.